Seja bem-vindo a mais um programa Academia. Hoje vamos saber, por meio de um estudo, onde temos chegado em evolução quando o assunto é a tecnologia para a defesa do Brasil, a partir da prática dos contratos de offset, que você vai entender daqui a pouco do que se tratam. O estudo foi feito pelo mestre em Direito, João Álvares. Os contratos de offset como instrumento da política pública de inovação. Estudo sobre a efetividade das compensações tecnológicas no setor de defesa. Dissertação apresentada para a obtenção do título de mestre em Direito e Políticas Públicas ao Centro Universitário de Brasília, sob a orientação da professora doutora Maria Edelvaci Pinto Marinho. Bem, a partir de agora a gente vai entrar no universo desse tema para entender. Vamos ter a colaboração dos nossos convidados debatedores. São eles, Eric Jasper, mestre em Direito pela Columbia Law School, e William Assunção, mestre em Operações Militares e também especialista em Direito Empresarial. Bom, muito obrigado pela presença dos senhores aqui na Academia para a gente discutir esse tema que, para mim, é novo. Bom, eu me dirijo diretamente ao Dr. João. João, vamos fazer uma explanação inicial do que se trata o trabalho? Bom, os offsets eles são nada mais que compensações. São práticas comerciais que visam a reduzir os impactos negativos na balança comercial. Então, quando um país ele faz uma grande compra junto a um fornecedor estrangeiro, o que ele pediria em troca para compensar a sua balança comercial é que então nós chamamos de offset ou de compensação, que é um sinônimo perfeito. Nós então discutimos nesse trabalho os contratos de offset, que são esses instrumentos jurídicos por meio dos quais esse país importador ele consegue então uma compensação junto a esse fornecedor estrangeiro. Ok. Vamos pedir a participação dos nossos convidados então. Doutor Eric, por favor, quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida sobre o trabalho do doutor João? Bem, eu tenho várias dúvidas, João, mas não sobre o contrato de offset, mas sobre a estrutura econômica dele. O contrato de offset, como você explicou, é um contrato em que um importador pede uma contrapartida distinta de preço. E aí a minha especialidade é direito econômico, então minha pergunta vai nesse sentido. Num mercado concorrencialmente perfeito, a gente esperaria que os concorrentes, eles ofertassem o melhor produto possível, que significa inovação e tecnologia, pelo menor preço possível. Você acha que ainda assim seria necessário buscar essa compensação tecnológica se o mercado de oferta de produtos militares ou de outra tecnologia for competitivo? Se esse mercado é competitivo, para que pedir um offset? Muito obrigado pela pergunta. Então, os offsets eles acontecem geralmente num âmbito ou numa área em que a gente não tem essa concorrência ideal. Eles, em geral, o que nós pedimos, que não se fala de exigência, mas o que é o ideal do offset é o que seja ofertado em contrapartida não seja um produto de prateleira, que nós chamamos de off-the-shelf comumente na literatura. Então, o que vem em contrapartida do offset é sempre desejável que não seja algo disponível em prateleira. Então, exatamente por isso, ele sai da lógica do comércio comum e quando o país faz essa grande importação, ele passa a fazer, então, uso do seu poder de compra e aí ele tem um poder de barganha muito forte, porque quando eu estou fazendo uma compra muito grande, eu posso verificar entre os meus potenciais fornecedores o que eles teriam para me oferecer. Então, no offset, nós não vamos buscar algo que eu possa precificar, porque se eu posso precificar, é muito melhor que eu compre diretamente, em vez de pedir isso como compensação em uma outra compra. Então, hoje em dia, quando a gente ainda fala dos offsets, essa vantagem competitiva, ela surge também em benefício daquele que oferece os offsets, que passa a garantir um mercado consumidor. E aí o ideal é que não se seja oferecido algo que ele poderia comprar no mercado facilmente. João, qual é a lógica exatamente do offset? Eu digo no sentido de mercado mesmo, na tratativa de duas pessoas que negociam, enfim, de dois países, porque você diz assim, olha, eu estou te comprando algo que tem um valor agregado, um valor muito alto, então você tem que me oferecer algo em troca para que eu dê continuidade a esse projeto que eu tenho aqui dentro. É isso? É por aí. A lógica a gente traz sempre de, por exemplo, quando nós vamos comprar um carro, geralmente a distribuidora, o vendedor, ele vai começar a oferecer vantagens. Então ele fala assim, ó, além de tudo isso, eu te dou o IPVA deste ano pago. Eu te dou um sistema de alarme incluso, que não é de fábrica. Eu posso te oferecer, além disso, banco de couro.
É claro que a gente sabe que aquele valor daquele produto extra, ele está embutido no preço do carro que nós estamos pagando. Mas por que ele faz isso? Porque naquele momento nós temos um pequeno poder de barganha de escolher entre uma concessionária e outra que talvez tenham preços muito parecidos. No offset, o que acontece? Nós não estamos comprando um carro, às vezes nós estamos comprando o equivalente a várias concessionárias. Então, quando a gente cita, por exemplo, o projeto de monitoramento de fronteiras, o SISFRON, que é o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, nós estamos falando do gasto de bilhões. Quando a gente fala de uma única aeronave, nós estamos falando de bilhões. Então, a vontade do fornecedor estrangeiro de participar daquela compra é tamanha que ele pode se convencer a oferecer um benefício que, de outras formas, nós não teríamos. Por exemplo, é fácil nós sabermos quanto custaria um carro, ou uma aeronave, ou um sistema de rádio. Mas quanto custa a capacitação de pessoal em alto nível, aí podemos falar de mestrado, doutorado, numa área tecnológica que é restrita ao Brasil? Quanto custaria uma tecnologia protegida por mecanismos de propriedade intelectual, propriedade industrial, para que nós tivéssemos acesso? No momento em que nós tentamos adquirir algum tipo de facilidade ou de benefício dessa maneira, como nós já temos diversos mecanismos de proteção do conhecimento, eles são negados. E aí é exatamente pelo poder de barganha que uma grande compra estatal faz, é que o Brasil ou outros países em desenvolvimento, ou mesmo países já desenvolvidos, como a Europa, que é grande praticante dos offsets, conseguiria ter acesso a esses produtos e serviços que não estão na prateleira. Como a sua dissertação ela faz referência, tem foco na defesa, né, do Brasil, a gente vai pedir agora a participação do Dr. William, né, mestre em operações militares. Tem alguma dúvida em relação à dissertação? Sim, tenho várias também, como o Dr. Eric, né? Mas gostaria inicialmente de cumprimentar, né, o Dr. João Gabriel pelo excelente trabalho, um assunto de extrema relevância e muito interessante. E ele aborda no seu trabalho muito a área de defesa, e eu gostaria de saber se num contrato de offset celebrado pela Marinha, Exército e Aeronáutica, se seria possível um beneficiário do offset que não seja da área de defesa. Muito obrigado, Dr. William. Então, a pergunta é extremamente pertinente e a resposta é que sim, é possível. Então, quando a gente fala da doutrina de offsets, apesar de muito escassa, né, são poucos autores que escrevem sobre offset, nós tratamos de offsets diretos e de offsets indiretos. Os offsets diretos, eles são aqueles em que a compensação ela tem exata conexão com o produto do contrato principal. Então, se eu estou falando da compra de rádios, por exemplo, para comunicação em longas distâncias, o contrato de offset ele teria como objeto algum equipamento, algum acessório, alguma tecnologia ou alguma venda contrária relacionada a rádios militares. Mas nós temos a figura dos offsets indiretos. Alguns atores criticam o offset indireto porque eu forçaria o fornecedor a negociar um outro produto que não está em negociação no contrato principal. Só que hoje nós vemos uma tendência, em especial na defesa, de concentração de indústrias. Então, o mesmo grupo que às vezes fabrica rádios militares, ele trabalha com equipamentos de laser. E esses equipamentos de laser, eles, por exemplo, são utilizados na medicina. Então, eu poderia, a partir de um contrato de offset, o que ele gera para o fornecedor? Uma obrigação de compensar. Então, no Brasil, nós temos a portaria 764 do Ministério da Defesa que se aplica às compras em defesa. E aí ela obriga que os órgãos militares, quando fizerem compras que ultrapassem 5 milhões de dólares com o mesmo fornecedor estrangeiro no período de um ano, que seja exigida uma compensação. E essa compensação, em geral recomendada, ela é de 100%. Então, se eu fiz uma compra de 50 milhões de dólares junto a um fornecedor estrangeiro, o ideal é que eu exija uma compensação de 5 milhões de dólares. Aí as pessoas pensam, mas qual a lógica? Ele vai me dar 50 milhões de dólares? Não é isso. Num offset comercial, que é um tipo mais simples, eu poderia pedir que ele abrisse um mercado consumidor, por exemplo, de soja, no valor de 50 milhões. Então, em compensação àquela minha compra de, por exemplo, viaturas militares de 50 milhões de dólares, ele me compraria 50 milhões de dólares em soja num período determinado. Então, eu não estou exigindo dele um troco, não é um brinde, é uma negociação fruto de uma vantagem que ele terá ao me vender aqueles equipamentos militares. Com relação à defesa, várias indústrias de defesa elas já possuem setores conexos. Então, a saúde seria um exemplo. Eu tenho grandes grupos empresariais estrangeiros
que passam hoje por várias áreas, não somente a defesa. Quando a gente fala, por exemplo, da sueca Saab, ela atua agora em defesa, mas atua em diversos outros segmentos. Num contrato de offset, eu poderia exigir uma compensação num setor comercial mais simples, como seria esse, para vender um produto agrícola, ou poderia solicitar, de alguma maneira, privilegiar uma oferta que fosse feita para que ele me concedesse uma tecnologia que não tem nenhuma ligação com a defesa. Por exemplo, nas compras de saúde, numa tecnologia ligada a tratamentos médicos. Dê um exemplo prático para a gente do que vem acontecendo. A gente sabe que recorrentemente a aeronáutica, né, ela se utiliza disso, está sempre colocando lá a cláusula de offset. Você tem um exemplo para dar para a gente sobre algo que tem acontecido recente? Bom, um exemplo prático que não é tão recente no Brasil é a Embraer. Então, a Embraer surgiu ao longo do século passado como uma empresa pública e o seu ganho tecnológico, diversas das suas aquisições em conhecimento, em capital intelectual, foram possibilitadas por compensações que a aeronáutica fez e aí desses fornecedores estrangeiros, a aeronáutica e, no caso, a Embraer começou a ganhar conhecimento e a crescer como indústria a partir dessas compensações. Seria algo que não estaria disponível em prateleira se nós simplesmente fizéssemos a compra dos aviões. Então, a partir da vantagem que esses fornecedores estrangeiros tiveram, a Embraer conseguiu crescer e hoje é um dos nossos produtos com maior valor tecnológico agregado na pauta de exportações. E um orgulho nacional pelo que representa e pela quantidade de conhecimento agregado. Recentemente, o Exército expandiu as suas aquisições de offset, sobretudo com o aumento do portfólio dos programas estratégicos do Exército. Então, trabalhamos diretamente no Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, em que nós necessitamos fazer esses contratos de offset, já que as compras ultrapassavam aquele valor que eu citei, de 5 milhões de dólares ao ano. Com isso, nós fizemos 4 contratos de offset e dentro de cada contrato nós temos diversos projetos de offset. Alguns que a gente considera mais complexos por envolverem vários parceiros, às vezes um objeto que é, de certa forma, incerto, né? Quando a gente fala dos contratos híbridos, e o offset ele é um contrato híbrido, porque nós temos ali uma mistura do potencial de mercado com a questão empresarial, já que nós temos parceiros que querem chegar ao final do contrato, mas, ao mesmo tempo, podem ter interesses adversos. Então, esse exemplo mais recente do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras é outro. A aeronáutica tem no seu portfólio diversas contratações de offset em curso, fruto das aquisições, não só do helicóptero HX-BR, mas de outras aeronaves, e o Exército também em outras áreas, como, por exemplo, nas viaturas Guarani, que é um outro projeto estratégico, e de todas as compras que decorrem, surge essa necessidade. E aí deixa de ser uma opção do contratante. Aí o órgão público, no caso da defesa, precisa exigir essa compensação. João, eu vou pedir licença ao senhor, vou pedir licença também aos nossos convidados, o doutor Eric, o doutor William, para a gente fazer uma rápida pausa. Daqui a pouco a academia está de volta. E o Academia está de volta hoje com o tema Os contratos de offset como instrumento da política pública de inovação. Estudo sobre a efetividade das compensações tecnológicas no setor de defesa. Uma dissertação que foi feita pelo mestre em Direito, João Álvares. Doutor João, o livro já está aqui, né? Da dissertação. Olha aqui, ó. Acordos de compensação tecnológica. Me fala um pouco sobre esse livro aqui. Isso. A ideia do livro surgiu exatamente a partir da dissertação, né, que foi concluída em 2016, e aí juntamente com o André Luiz Vieira, que está fazendo doutorado em Coimbra, exatamente sobre esse tema e sobre as análises econômicas dos offsets, a gente decidiu juntar os estudos que nós vínhamos fazendo e, a partir de então, chegar a esse livro que trata mais especificamente das compensações tecnológicas. Então, dentro das possibilidades de offset que nós temos, que aí são tradicionalmente descritas como os comerciais, os industriais e os tecnológicos são os mais complicados. E a gente resolveu aí tentar descascar esse abacaxi e colocar em termos mais objetivos o que seriam essas compensações tecnológicas. Foi editado pela editora Lumen Juris no ano passado e continua à disposição. Quer dizer que ele já está nas livrarias para quem tiver interesse no assunto? Já está nas livrarias e disponível nas plataformas digitais para aqueles que assim desejarem. Bom, então eu já vou pedir a participação dos nossos convidados, debatedores, para fazer mais uma pergunta. Uma pergunta, doutor William? Bom, gostaria de saber, doutor João Álvares, dada a complexidade do tema,
que áreas do conhecimento são abrangidas pelo estudo do offset, dos acordos de compensação? Bom, então eu concluí esse estudo como parte do mestrado em Direito, mas na verdade uma equipe que trabalha com os contratos de offset, e aí nunca podem ser pessoas isoladas, existe uma equipe de fiscalização, existe uma equipe na negociação e uma equipe na gestão do contrato. Então, os offsets, eles abrangem especialmente conhecimentos jurídicos, mas durante a gestão dos contratos gerenciais e carece sempre de uma análise econométrica, até porque esses contratos estão sujeitos a um reequilíbrio, a renegociação, até porque muitas vezes o objeto é incerto. Então, nem sempre o que nós adquirimos por meio do offset é algo pronto. Talvez um treinamento ou uma capacitação, ele tenha indicadores muito mais complexos do que um contrato de compra e venda em que a tradição do bem, né, o simples fato de eu entregar e realizar o pagamento, o contrato está concluído. Então, nos offsets, nós temos uma série de indicadores. Se nós tratamos de offset na área aeronáutica, esses contratos de offset têm que ser acompanhados de perto por engenheiros da área aeronáutica. Nós precisamos dos advogados para acompanharem essas mudanças e a adequabilidade do contrato ao que nós temos de legislação. Então, a própria Lei 8666 já prevê no seu dispositivo, no parágrafo 11 do artigo 3º, que essas compensações podem ser exigidas, mas ainda assim ela não tem uma regulação muito forte, né? Até porque no Brasil o foco maior ainda é em defesa. Nós sabemos já que a saúde já possui um contrato de offset, então eles celebraram referente à aquisição de aceleradores múltiplos de partículas para fazer tratamento de câncer. Pela grandiosidade das aquisições e abrangência nacional, eles já possuem contratos de offset. Então, igualmente, além das competências jurídicas, gerenciais e econômicas, eles vão precisar lá de técnicos que entendam daquele aparelho que é extremamente específico. E aqui fica um gancho para áreas como a saúde, por exemplo. Se nós pensarmos no poder de barganha que o Brasil tem a realizar compras de não só de produtos, né, de medicamentos, mas de equipamentos em saúde, talvez nós tenhamos aí um potencial enorme de maximizar essas compras e adquirir aquilo que não está na prateleira. Aquilo que, se nós quiséssemos comprar isoladamente, como um treinamento, como às vezes um serviço de manutenção daquele equipamento que está no Brasil, e a manutenção encarece demais os custos de sobrevivência daquele equipamento, nós teríamos um grande ganho. Então, não só a defesa, mas estudarmos outras áreas em que os offsets seriam cabíveis, já que o Brasil, né, nós temos o Estado como um player econômico extremamente ativo. E isso dificilmente vai deixar de ser quando nós pensamos, por exemplo, na saúde, que nós temos o Sistema Único de Saúde, o maior, né, em exercício no planeta, e que vai continuar realizando diversas compras, muitas vezes junto a fornecedores estrangeiros. Muito bom, é isso aí, uma bela ideia. Érico. João, me diga uma coisa, o ofertante de um produto de alta tecnologia não poderia te cobrar 5, 10 milhões por um avião, óbvio que não é isso, mas 5, 10 milhões por um avião e te falar, olha, eu vou te entregar esse software atrelado a este avião junto, e você pode achar isso bom, mas não consegue precificar. Então isso traria uma dificuldade de transparência de preço na aquisição. E aí você teria uma outra dificuldade de transparência que, como a gente não consegue precificar essa tecnologia no tempo. Então, você mesmo deu o exemplo da Embraer. A Embraer fez contratos de offset no passado, imagino que década de 60, 70, você depois me corrija se eu estiver errado, e a gente observa os resultados desses contratos hoje, principalmente, ou pelo menos nas últimas décadas, vamos dizer assim. Então, tem algum estudo do IBGE, alguma entidade, o IPEA no Brasil, que tenha calculado os benefícios econômicos de eu fazer um contrato de offset hoje, que só vai ter benefício diferido de tecnologia no futuro? E qual é o tamanho desse benefício? Muito obrigado pela pergunta, doutor Eric. Então, essa é uma dificuldade, né? Como nós precificamos o offset? Nós sabemos que é clichê, né? Não existe almoço grátis. Então, se o fornecedor ele vai me oferecer uma contrapartida, nós precisamos ter consciência de que aquilo estará embutido no preço do contrato principal, que é o que será remunerado. Como é que o contrato de offset ele é remunerado? Quais são os passos? Então, a partir do momento em que nós temos um plano de compensação que evolui para um programa de compensação extremamente detalhado com as suas entregas e o que seria um cronograma físico-financeiro, a partir do momento em que o fornecedor cumpre uma etapa e os fiscais identificam que aquilo foi cumprido, ele emite, então, não pagamento em pecúnia, em dinheiro, mas ele emite um crédito de compensação, dizendo que ele cumpriu aquele crédito de compensação.
E como que nós quantificamos isso para evitar exatamente uma das críticas que é feita ao offset, que é da falta de transparência ou da abertura que ele dá à corrupção? Então, nós desenvolvemos, inclusive está no livro, uma técnica de avaliação de ofertas de offset que não está desatrelada do contrato principal. Porque se eu estou fazendo uma grande contratação, eu não posso simplesmente colocar o foco no offset e perder, por outro lado, no produto principal, porque às vezes ele está num valor muito acima. Então, será que valeria a pena eu deixar de comprar aquele mesmo exemplo, um carro de 50 mil por 60 mil porque ele está me dando banco de couro? E aí a gente consegue no mercado verificar quanto é o banco de couro. No caso dos offsets, como nós normalmente estamos lidando ou com ativos intangíveis ou com algo que não está na prateleira, o que nós fazemos? A Lei de Licitações e Contratos, ela prevê a possibilidade da administração comprar com base em técnica e preço. Nas aquisições de defesa que envolvem grande capacidade tecnológica, valor agregado e defesa nacional, a Lei de Licitações e Contratos prevê também a hipótese de dispensa de licitação. Só que isso não impede a administração de conduzir um processo competitivo em que ela vai verificar todos os possíveis fornecedores e quais são as suas condições de oferta. Dentro disso, a gente propõe uma análise que foi feita no Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, e isso com o acompanhamento concomitante do Tribunal de Contas da União, de uma análise dividida em 4 fatores. Então, nós temos uma análise comercial, basicamente relacionada a preço e condições diretas do contrato, uma análise técnica, porque às vezes o que eu estou contratando no contrato principal, ele me permite uma margem de escolha. Então, necessariamente eu preciso de um rádio que fale a 20 km, mas se ele me ofertar um rádio que fale a 25 km, isso de alguma maneira soma na sua capacidade técnica? Talvez eu não precise de um rádio que fale a 500 km, mas entre 20 e 100, aquele que me ofereceu um rádio com melhor capacidade pontua tecnicamente. Um terceiro fator seria o suporte logístico integrado, e esse a gente sabe que é um diferencial das compras, porque o ciclo de vida dos materiais, a gente vê que o gasto feito na aquisição, ele é muito pequeno perto da manutenção e do momento em que aquele equipamento ele deixa de ser utilizado. E uma quarta análise são os offsets. Foi dessa dificuldade de quantificar os offsets que nós desenvolvemos uma metodologia para discutir ou para entender qual é o interesse do órgão contratante em adquirir aquela tecnologia. Então, o que é melhor? Essa planilha que nós desenvolvemos e que a intenção é que seja parte de todas as aquisições que envolvam offsets, ela é divulgada previamente para os concorrentes e aí nós temos a solução para o problema da transparência, porque cada uma das ofertas é pontuada de 0 a 100 e ele saberá exatamente de que maneira aquela proposta interessa para o órgão contratante. Então ele sabe assim, essa proposta que eu estou dando é o que a gente chama de offset pobre. Isso aqui é um offset pobre, ele está me dizendo que vai me dar 1 ano de manutenção. Mas se eu posso adquirir a manutenção porque ele próprio vende, por que eu vou adquirir por meio de offset? Se ele está me oferecendo um doutorado numa universidade que é aberta e que eu tenho condições de mandar os meus engenheiros para lá sem precisar da intermediação dele, essa é uma oferta pobre. E isso está pontuado nessa tabela, nessa matriz de 96 subcritérios, em que cada aspecto ele é entendido como atende ou não atende. E aí a gente, dessa forma, mitiga o problema da transparência. É claro que a gente sabe que a corrupção ela é um problema de todas as espécies de contrato. E, em geral, as críticas que vêm do offset e as tentativas até mesmo da Organização Mundial do Comércio de criar algumas espécies de barreira para o offset, ela vem exatamente daqueles países que mais são demandados de offset atualmente e que aí pretendem agora, sob o pretexto do mercado concorrencial perfeito, dizer que não, o offset é uma prática que prejudica a competição, quando na verdade eles foram os primeiros a utilizar essa prática e quando nós conseguimos sim criar critérios objetivos. Doutor, em relação ao descumprimento dessas cláusulas de offset, como é que isso se dá, uma vez que você tem, no caso da defesa, por exemplo, você tem uma negociação de 2 países, né? Como é que isso acontece se houver um descumprimento? Sob a jurisdição de qual país que nós vamos resolver isso? Bom, os offsets, em sendo celebrados no Brasil, a jurisdição é a brasileira e as leis aplicáveis são as do Brasil. A grande dificuldade da sanção dos contratos de offset é que, como eu expliquei antes, eles não são remunerados por dinheiro. Eu deixo de ter aquela barganha de conversar com o fornecedor da seguinte forma: se você não me entregar o produto, eu não recebo, logo não faço o pagamento.
No caso dos offsets, como que ele vai receber um papel, a gente até brinca, é uma estaleca, ok, você cumpriu o contrato de offset, como é que eu vou exigir que ele cumpra aquilo? Eu posso aplicar determinadas sanções, e a lei de licitações e contratos já os prevê, até mesmo a impossibilidade de contratar com a administração pública por um período determinado. Mas se eu estou falando de um fornecedor estrangeiro, pode ser que ele faça um cálculo econométrico e decida, não vale a pena eu descumprir o contrato de offset, porque eu não tenho intenção de contratar com o Estado brasileiro durante 2 anos, 3, 5, então ele seria estimulado a descumprir. O que nós fazemos para isso? A ferramenta gerencial de acompanhamento dos contratos. Como o offset é um contrato dependente de um outro contrato, que a gente chama de principal ou comercial, o que nós fazemos é dar o mesmo andamento, par e passo, do contrato principal com o contrato de offset. A exemplo, eu vou fazer os recebimentos das etapas do contrato principal na mesma proporção em que eu faço os do contrato de offset. Se ele está descumprindo o contrato de offset, eu posso colocar nisso uma cláusula para que eu limite as entregas no cronograma físico-financeiro do contrato principal. Então, ele passa a ter o mesmo estímulo. Se eu não cumprir o contrato de offset, o contratante não me deixa cumprir o contrato principal e aí eu não tenho a contrapartida financeira. Bom, doutor João, nosso tempo acabou. Muito obrigado, parabéns pelo seu estudo, um tema muito interessante. Doutor William, muito obrigado. Doutor Eric, muito obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente. O Academia chega ao fim, nós esperamos que você tenha gostado. Assista a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Mande também suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você. Até o próximo.